Bom dia. Bom dia, Pedrinho. Oi, Sora. Tudo bom? Tudo. Meu bem, você já fez atividade extra de português? Eu já, Sora. Já? Ótimo. Esperar uns minutinhos para entrarem mais colegas. Oi, Sora, bom dia. Bom dia, Carol. Carol, você já fez atividade extra de português? Do tipo de sujeito? Eu já. Ótimo. Lavínia, você já fez, meu bem? Fiz a atividade avaliativa da semana, mas a atividade extra não. Bom dia, Felipe. Você já fez atividade extra de português, Felipe? Eu já. Lavínia, vai fazendo então, que daqui a pouco eu vou começar a correção, tá? Coloquei ela aqui na tela para vocês. Professora, você colocou lá escrito e na outra parte para quem fosse imprimir, né? Tô colocando aqui para vocês poderem ver. Aninha, você fez atividade extra de Eu português? não entendi, é pra eu fazer agora? Sim. É de uma semana para outra, já era para estar pronto já essa atividade. Ana eu entendi que Luísa, você já fez, meu bem? Aninha, não consigo te ouvir. Só faz um ok com a mão se você fez ou não fez. Tá. Bom, então, gente, eu vou esperar só mais uns minutinhos, uns 3 minutos, para ver se entra mais alguém, e aí a gente começa a correção, tá bom? 3 minutinhos só. 9h05 a gente começa a correção. Professora, dessa semana a gente vai fazer já quando acabar a aula ou só a semana que vem? A atividade extra Dessa já semana. pode fazer. É sempre de uma semana para outra. É colocado na segunda-feira e vocês têm que fazer até sexta, porque na outra semana eu vou corrigir. Ah, sim. Ô, Sora, Sim, a aula de hoje vai ser só correção? só correção. Porque tem Só poucos correção? alunos, eu não vou... Só correção. Tem Tá poucos bom. alunos, Sora, eu não vou... A já que atividade eu vai não ser... fiz, eu posso fazer, aí depois eu assisto a aula pelo Moodle pra corrigir? Se você quiser, sim, só que daqui uns 20 minutos a gente já terminou a correção. Aí eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para fazer a atividade 2, a segunda atividade extra. A gente demora uns 15 minutinhos para corrigir, e aí depois eu vou pedir para vocês adiantarem a atividade extra. Por quê? Porque tem Que poucos também tá alunos, no gente. Moodle? E também está no Moodle. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Tem poucos alunos. Se eu seguir com a apostila, não vai dar tempo deles fazerem até amanhã. Então, vai estar todo mundo atrasado para a aula de amanhã. Então, em vez de seguir com a apostila, a gente vai fazendo as atividades extras e vocês têm a vantagem de fazer na aula e poder tirar as dúvidas na aula, tá bom? Felipe Augusto, bom dia, Felipe. Você fez as atividades extras de português? Sobre tipos de sujeito, Felipe Augusto. Bom, gente, vamos lá então, tá? Nós vimos, né, o bimestre passado, que uma oração ela é formada basicamente por sujeito e predicado. Sujeito é aquele ser que pratica a ação verbal. Ou seja, para descobrir o sujeito, basta eu perguntar para o verbo, porque é ele que pratica a ação verbal da oração, né? Então, sujeito é quem pratica a ação verbal, predicado é todo o restante. Vocês viram 3 tipos de sujeito: o sujeito simples,
que tem só um núcleo, só um ser fazendo a ação. O sujeito composto, que tem 2 seres ou mais fazendo a ação. E o sujeito oculto, que eu consigo descobrir quem fez a ação pela desinência do verbo, porque o sujeito não está escrito na oração, tá? Então, basta perguntar para o verbo. O que tinha que fazer nesse exercício? Encontrar o sujeito e classificar, tá? Então, cada um vai respondendo um. Vamos lá. Pedrinho. São Paulo está ensolarada. Qual é o sujeito dessa oração, Pedro? São Paulo? São Paulo. São Paulo é o sujeito da oração. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples. Sujeito simples. Muito bem, Pedro. Então, São Paulo, sujeito simples. Ana Caroline. Oi. Ana Caroline. Ana Caroline. Oi, professora. Ana, febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Qual é o sujeito da oração? Febre alta e dor de cabeça. Isso. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito composto. Sujeito composto. Muito bem, Ana. Ana Luísa, você agora, meu bem. Perdi minha caneta. Ana Luísa. Carol Barros. Oi. Carol, perdi minha caneta. Qual que é o sujeito dessa oração? Eu coloquei que é oculto. Qual é o sujeito? Você me disse a classificação, eu quero saber qual é o sujeito. Perdi minha caneta? Qual é o sujeito? Minha? Qual é o verbo da oração, Carol? Perdi. Perdi. Quem é que perdi? A caneta. Quem é que está fazendo a ação de perder? Minha caneta. Não. Quem está perdendo essa caneta? Quem está fazendo a ação de perder? Eu? Eu. Então, sujeito oculto, eu. Sujeito oculto, eu. Vamos lá. Felipe Augusto. Felipe, Professora, não é habitada a lua. Qual é o sujeito dessa oração? habitada? Não. Qual que é o verbo? Lua. Não. Lua não é verbo. Eu, lua, Não, tu, professora. lua, nós É, voamos. professora. Quem é que não é? A Na lua. verdade, é uma locução verbal. São 2 verbos, né? É habitada, locução verbal. Quem é que não é? A lua. Lua. Então, lua é o que da oração? Sujeito simples? Sujeito simples. Sujeito simples. Próximo, Felipe. Felipe. O sujeito Peraí, Terezinha. calma aí, meu bem. Calma lá, devagar. De vez em quando, Terezinha vira onça. Qual é o sujeito dessa oração? Sujeito simples. Quer dizer, Isso. Terezinha, sujeito simples. Terezinha. E qual é a classificação? Sujeito simples. Muito bem, Felipe, excelente. Então, Terezinha, sujeito simples, muito bem. Próximo. A Lavínia não fez. Pedro Henrique, de novo. Pedrinho, a temperatura... Pode, Lavínia. A temperatura aumentou na região sul. Qual é o sujeito, Lavínia? Temperatura? Temperatura. Que tipo de sujeito que é esse? Simples. Muito bem, sujeito simples. Sujeito simples, muito bem. Próximo. Felipe Augusto, de novo. Vamos lá, Felipe. Os álbuns e as figurinhas estão aqui. Qual é o sujeito dessa oração, Felipe?
Os alvos é a figurinha. Que tipo de sujeito que é esse? Composto? Sujeito composto. Muito bem, Felipe. Ana Caroline. Ana Caroline. As chuvas transformaram o deserto. Cadê Ana Caroline? Oi. Ana, qual é o sujeito dessa oração? Chuva. Chuvas. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples. Sujeito simples. Muito bem. Próximo. Ana Caroline. Carol Barros. Carol. Existirão seres vivos em outros mundos? Qual é o sujeito dessa oração? Seres vivos é sujeito simples. Muito bem. Seres vivos, sujeito simples. Muito bem. Gustavo. Chegaram os filhos da vizinha. Qual é o sujeito dessa oração, Gustavo? Sujeito simples, os filhos. Muito bem. Sujeito simples, os filhos. Muito bem, Gustavo. Felipe. Todos ficaram quietos. Felipe, qual é o sujeito dessa oração? Todos. Todos. Muito bem. Que tipo de sujeito é esse? Simples. Sujeito simples. Muito bem, Felipe. Obrigada. Próximo, Lavínia. Apareceu um mágico por lá. Qual é o sujeito, Lavínia? Mágico. Mágico. Muito bem. Que tipo de sujeito que é esse? Simples. Muito bem. Sujeito simples. Pedro Henrique. Pedrinho. Da cartola do mágico saem pombos e vários objetos. Qual é o sujeito dessa oração, Pedrinho? Pombos e vários objetos. Muito bem. Que tipo de sujeito que é esse? Sujeito composto. Muito bem. Sujeito composto. Carol Barros. Um dia lhe telefonarei. Qual é o sujeito dessa oração, Carol? Eu coloquei oculto eu. Muito bem, Carol. Excelente. Quem é que telefonarei? Eu. Sujeito oculto, eu. Muito bem, Carol. Felipe Augusto. Quebrou o telefone ontem. Qual é o sujeito dessa oração, Felipe? Quebrou? Não. Qual é o verbo dessa oração, Felipe? Telefone? Telefone é verbo? Eu telefone, tu telefone. Telefonar é verbo, telefone não é verbo. Olha o artigo na frente, o substantivo. Qual é o verbo dessa oração? Qual é a ação que está acontecendo aí? O? O é verbo? Eu, o, tu, o, nós, omos. Não sei, sério. Não tem muitas opções ainda para você escolher, Felipe. Ontem? Eu ontem, tu ontem, nós ontemos, vós ontais. É só você ver qual é a palavra que dá para conjugar, Felipe. Qual é o verbo desta oração, Felipe? Quebrar? Pois é, né? Não é difícil. Eu quebro, tu quebras, ele quebra. Quem é que quebrou? Quem fez a ação de quebrar? Eu? Eu quebrou? Não. Então, Ele? qual é a resposta? Ele quebrou. Que tipo de sujeito que é esse, Felipe? Simples. Tá escrito na oração? Oi, sério. Está escrito na oração? Não. Então, pode ser sujeito simples? Não. Então, que tipo de sujeito é esse? Composto? Quantas pessoas quebraram o telefone? Uma. Então, pode ser sujeito composto? Não. Então, que tipo de sujeito é esse? Sério, tá me ouvindo?
Sim. Que tipo de sujeito é esse se só tem uma pessoa que quebrou e não está escrito na oração? Sujeito oculto? Sujeito oculto, ele. Felipe, vamos prestar mais atenção. Sujeito oculto, ele. Próximo. Ana Caroline. Os estudantes, professores e familiares estão na gincana. Qual que é o sujeito, Ana? Estudantes, professores e familiares. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito composto. Muito bem, Ana. Felipe Augusto, o computador parou de funcionar depois de muitas horas. Qual é o sujeito dessa oração, Felipe? Computador. Ah, não é você não, Felipe, é o outro, perdão. O outro Felipe. Qual é o sujeito dessa oração, Felipe? Computador. Computador. Que tipo de sujeito é esse, meu bem? Simples. Muito bem, Felipe. Próximo. Carol Barros. As crianças e seus pais estão no parque. Que tipo de sujeito é esse, Carol? Estão? Estão é sujeito? Não, é verbo. É verbo. Quem é que estão? As crianças e seus pais? Então, que tipo de sujeito é esse? Composto? Composto. Próximo, Lavínia. As lojas e seus funcionários estão esperando os clientes. Qual que é o sujeito, Lavínia? Pode repetir? As lojas e seus funcionários estão esperando os clientes. O sujeito é loja de seus funcionários. Que tipo de sujeito é esse? Quantas pessoas estão esperando? Ah, é composto. Sujeito composto. Tem 2 itens, loja e funcionário. Sujeito composto. Próximo. Gustavo. Gustavo, chorou de tristeza. Qual que é o sujeito dessa oração? Não tem sujeito, Sora. Tem sim. Qual que é o verbo? Chorou. Quem chorou? De 3. Sujeito oculto, eu. Eu chorou? Eu chorou? Não, não é isso. Qual é o sujeito dessa oração? É só você conjugar o verbo, Gustavo. Eu não digo eu chorou. Sujeito oculto, ele. Sujeito oculto, ele. Sujeito oculto, ele. Bom, gente, então esse foi o primeiro termo que vocês aprenderam este ano, né? Então, vocês aprenderam que a oração, ela é formada por 2 grandes termos, o sujeito e o predicado. Depois, nós estudamos os tipos de predicado. Então, depois vocês viram que nós temos 3 tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, que é quando nós temos um verbo de ação na frase, brincar, chorar, pedalar, correr. Nós temos o predicado nominal, que é quando nós temos um verbo que indica estado ou fenômeno da natureza. Dei vários exemplos para vocês que sempre são predicados nominais. Quando nós temos o verbo estar, o verbo ser, o verbo permanecer, continuar, sempre teremos predicado nominal, porque são verbos que indicam como a pessoa está, como a pessoa é, e não uma ação. E quando nós temos os 2 tipos de verbo na frase, nós temos o predicado verbal. Então, lá na atividade 2, que eu coloquei no Moodle, que são exatamente as mesmas frases, tá? Vocês irão fazer o quê? Destacar para mim o verbo e classificar o predicado na frente, tá? Então, predicado verbal, verbos que têm ação. Predicado nominal, verbos que indicam estado
ou fenômeno da natureza. Parêntese para aqueles verbos que eu já falei para vocês: ser, estar, permanecer, continuar. E quando a gente tem os dois tipos de verbo na frase, predicado, verbo nominal. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, podem fazer, tá?
Professora, como são as mesmas frases, precisa copiar tudo ou só colocar a resposta? Precisa copiar? Ou fazer no Word no computador, imprimir e colar no caderno.
Tudo tranquilo aí, pessoal? Professora, eu acabei aqui de copiar todas as frases. É pra gente colocar o resto, né? E falar qual é esse predicado. É para grifar qual é o verbo e classificar o predicado. Tá. Aí Qual a é o gente verbo e classificar o predicado. Não se esqueçam que predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Mas para classificar, basta saber o tipo de verbo que é. Verbo de ação ou verbo de estado. a gente mostra qual é o verbo e classifica qual é o predicado. Isso, meu bem.
Ô, Pro, Hum? eu tô conferindo da atividade avaliativa da semana 2, a lista de exercício, e eu queria só confirmar. Vou dar o exemplo da 1. São Paulo está ensolarado. Eu posso escrever, por exemplo, sujeito São Paulo e predicado está ensolarado, ou eu tenho que escrever a frase e depois falar sujeito? Não é para você colocar. Não é para você colocar sujeito na atividade 2. É para você reescrever a frase, se você for copiar no caderno, circular o verbo e dizer qual é o predicado. Do sujeito foi a atividade 1 que a gente já corrigiu. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Ou, se preferir, pode fazer no Word, imprimir e colar no caderno. Mas as frases têm que ter junto, para não perder na hora de estudar. Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Não, por agora eu consegui fazer. Não, senhora. Tá. Então, gente, essas atividades a gente vai corrigir só semana que vem. Então, lembrem-se, quando tiver atividade extra, que não é toda semana, você vai fazê-la durante a semana e na outra semana eu corrijo. Então, hoje eu corrigi a dos tipos de sujeito. Semana que vem eu vou corrigir dos tipos de predicado, tá bom? Então, vocês têm uma semana para fazer, de segunda a sexta-feira. E na outra semana, na aula de algum dos dias, eu vou corrigir. Tudo tranquilo, então? Então, tá bom. Um beijo para vocês e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até senhora. amanhã. Sim, Tchau. pode falar, Lavínia. Ela tava quebrado, por isso que ela não respondeu. Tá bom. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau.